Bom, vamos falar então da Revolução Industrial. Falar rapidamente, porque não dá aqui para ficar também perdendo muito tempo com detalhes. O que nos interessa mesmo é falar da Revolução Industrial nos Estados Unidos da América, que foi lá o berço da agência de publicidade, da história da publicidade, que é o tema que nos interessa. A Revolução Industrial é caracterizada pelas máquinas, e máquinas impulsionadas pela energia dominada do vapor, depois a energia elétrica e, finalmente, a energia dos combustíveis fósseis. Então, as invenções que foram estourando por tudo quanto era canto naquela época, que impulsionaram a humanidade a patamares inimagináveis. O que aconteceu na passagem do século XIX para o século XX foi algo parecido com o que nós estamos vendo hoje. Ou seja, as startups da época não eram da tecnologia digital como nós temos, mas eram da tecnologia analógica. Os produtos poderiam parecer prosaicos, mas eram produtos que melhoravam a qualidade de vida das pessoas. Como um sabão, que era o sapólio, que era para limpeza pesada, que era para polir os metais das panelas, deixar a dona de casa feliz. Esse sapólio, por exemplo, sapólio era uma marca dada pelo médico desse empreendedor que criou esse produto, pois ele não sabia que nome dar para o seu sabão. Ou do Sr. Procter, que por um descuido, a massa que fazia o sabonete que ele estava produzindo ficou aerada e branca, criando sabonetes que flutuavam na banheira, fáceis de pegar, de achar. Esse sabonete teve também uma marca, um nome dado pelo seu criador, era Ivory. O sabonete Ivory, baseado num salmo que esse empreendedor ouviu na igreja, sendo cantado. Ivory, como você sabe, é marfim, e eram os templos de marfim de Davi. Olha que beleza. Produtos como esse que vocês verão, o biscoito embalado, pois não existia essa coisa de embalar biscoito, como nós temos embalagens para biscoito. O biscoito era vendido a granel. E aí ele ganhou uma marca, Unida Biscuit. Unida Biscuit. Perceberam o trocadilho? Você precisa de biscoito. Foi a base de uma grande empresa também. O Sr. Procter, junto com o Sr. Gamble, criou o quê? Uma indústria milionária, global, que hoje é a Procter Gamble, a P&G. Este outro que embalou o biscoito foi a base de uma outra grande indústria, a Nabisco, que vocês já devem ter ouvido falar. Mas antes de seguir com esses empreendedores e seus maravilhosos produtos, eu queria falar de um empreendedor em especial, o criador do entretenimento, o entertainment man, o showman dos Estados Unidos, Phineas T. Barnum. Esse era Phineas T. Barnum. Ele era um gênio quando se tratava de analisar a curiosidade humana. As pessoas são curiosas e ele ia atrás exatamente do que elas queriam ver. E geralmente eram coisas sobrenaturais, incríveis. E ele, na realidade, ele não ia atrás do fato real, ele criava. Por exemplo, ele criou a múmia de uma sereia. As pessoas pagavam para ver essa múmia. Ele criou um negócio extraordinário, o menor general do mundo. Gente, ele vestiu uma criança de 8 anos de idade de general e as pessoas acreditavam. Era o general Thumb. Ou então a mulher mais velha do mundo, que nada mais era do que uma senhora de 80 anos de idade.
ele mexia com a mente das pessoas e as pessoas eram crédulas naquela época. Imagine que elas, acho que jamais tinham ido além do que os olhos delas alcançavam. Estamos falando dos Estados Unidos no começo, meio do século e meio do século XIX. Estamos falando de um pouquinho antes da Guerra da Secessão. Estamos falando de um país que nunca tinha visto um elefante. Phineas sacou isso. E o que ele fez? Ele trouxe um elefante da África. Por acaso, uma espécie de elefantes enormes. E ele veio já com um nome. O nome desse elefante era Jumbo. Sim, vocês já ouviram esse nome. O 747 Boeing, ele tinha o apelido de Jumbo, por ser um avião enorme. A palavra jumbo entrou para o vernáculo americano, significando coisas grandes. Aqui no Brasil nós tivemos, inclusive, uma cadeia de supermercados chamada Jumbo Eletro. Phineas realmente sabia trabalhar com a curiosidade humana, mas ele sabia mais uma coisa que tem a ver com a gente. Não só sobre o entretenimento, que nós veremos que agora próximo a gente, o entretenimento faz parte da publicidade também. Mas o entretenimento, quando estava lá nascendo, junto com o circo, aliás, o Phineas Barnum, ele se associou a um circo enorme, o Ringling Brothers, e junto dele existia o Acredite Se Quiser, do Phineas. Voltando, Phineas, ele sabia uma coisa, um segredo que ele falava, eu sei tudo sobre como utilizar o jornal e com o jornal conseguir divulgação para os meus fatos incríveis. Phineas não era nada sonso. Ele sabia da força do jornal. E é sobre o jornal que nós vamos falar agora. Aquela parte que faltava para fechar a equação do surgimento da agência de publicidade.